Livro de Juízes 6, versículos 6 a 14. Cadê a turma lá? Os caras estão rápidos, hein? Amém. Todos acharam? Juízes 6, de 6 a 14. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. E lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, ou Ofrá, que pertence a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas? Que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que Ele fale conosco essa noite. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, que essa noite Tu fales ao nosso coração, Pai amado. Que não seja eu, Senhor Deus, que esteja aqui, Senhor Deus, mas que eu seja um canal de bênção para os nossos irmãos, Pai amado. Que não seja a minha voz, mas a Tua voz. Espírito Santo, vem tomar nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos ser terra fértil, Senhor Deus, para receber aquilo que Tu tens para nós, Pai amado. Sim, Pai amado, vem abençoar as nossas vidas, Pai. Vem, Senhor Deus, de uma forma tremenda, Senhor Deus, abençoar-nos, guardar-nos, Senhor Deus, trazer a Tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou achando que essa palavra aqui eu já trouxe no último jejum, né? Então os irmãos me perdoem. Foi sobre Gideão, né? Então vamos começar tudo de novo. Deixa eu fechar aqui. Será que eu salvei errado? Aqui, está aqui. Desculpa. Vocês vão dar esse desconto para mim? Juízes 11, 1 a 3. Amém? Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté, e lhes disseram: Não herdarás na casa do nosso pai, pois és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. Amém. Eu confundi a palavra porque Gideão com Jefté. E também está em Juízes. Eu tenho aprendido muito sobre o livro de Juízes. Deus tem falado muito comigo através do livro de Juízes. Da outra vez, eu falei sobre Gileade,
sobre Gideão, foi essa palavra que eu li anteriormente. Eu estive em Cotia e Deus me deu uma palavra a respeito de Sansão. E agora eu comecei a estudar e Deus me tocou no coração para a gente falar sobre Jefté. Juízes, eu vou fazer um breve resumo aqui, como eu fiz a outra vez. Juízes foi um livro escrito logo após que o povo de Israel saiu do Egito. Eles conquistaram a terra e depois tiveram a conquista de Josué. Josué foi um grande general, um grande homem de Deus para a conquista das terras de Canaã. Quando eles saíram com José, que Jacó foi para o Egito, depois de 400 anos retornaram à terra, e Josué foi aquele incumbido por Moisés e por Deus, principalmente, para libertar o povo. Depois da morte de Josué, nós entramos na era dos juízes. Não havia rei, o povo de Deus não tinha rei. Eles eram julgados, e naquele tempo era uma teocracia. Então, o regime era Deus que ditava e o povo obedecia através das leis de Moisés. Tá bem? Só que aquele povo entrou nas terras que eram deles de muitos anos atrás e tinham que reconquistar de novo essas terras. E Deus pediu para que eles não mexessem com alguns povos. Quem eram esses povos? Eram principalmente os edomitas, que eram os filhos de Esaú. Esaú nós sabemos que foi irmão de Jacó. E a descendência de Esaú, Deus pediu para não mexer. O outro povo eram os moabitas e os amalequitas, que eram os descendentes de Ló. Deus pediu para poupar também eles. Então, Juízes 11, 5 e 7, sucedeu o quê? Como os filhos de Amon pelejavam contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem, e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quanto estais em aperto? Então, o que aconteceu? Nós lemos que Jefté era um homem valoroso, um homem valente, só que ele foi expulso da casa dos pais dele, da casa do pai dele. Por quê? Porque ele era filho de uma prostituta. Ele não era um filho legítimo. Então, o que aconteceu? Quando a coisa apertou, que os filhos de Amon foram pelejar contra Israel, aí eles lembraram, tem um camarada aí que é um cara valoroso, é um cara bom de briga aí. Tem uma turma dele aí, mais ou menos igual Davi, tinha a turma dele lá, uma turma da pesada. O Jefté também tinha, que ficava em Tobi. A Bíblia até fala que eles eram homens que pelejavam, tal, mas era uma turma meio da pesada. Então, o que aconteceu? Aí os anciãos foram atrás de Jefté. Na hora que o calo apertou, às vezes a gente despreza as coisas, e quando a gente precisa, a gente corre atrás daquilo. A gente às vezes despreza os irmãos, mas na hora que precisa, o calo aperta. Às vezes a gente, aquele irmãozinho lá, na hora que o calo aperta, Cacau, dá para você me ajudar aí? Né, Cacau? Dá para você dar uma força e arrumar o telhado? Não que a gente despreze o Cacau, que o Cacau é uma bênção nas nossas vidas. E a Bíblia fala que os anciões de Gileade disseram que ele seria o chefe deles, se ele fosse pelejar contra os amonitas. E quem eram esses benditos amonitas, que Deus já tinha pedido para não mexer com eles, que a gente leu anteriormente? A gente pode ver quem eram os amonitas em Gênesis 19, 35 e 36. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, Gênesis. Se alguém puder pegar uma água para mim, aqui eu estou com a garganta seca. Eu vou ser breve, irmãos, eu não vou demorar muito, não. Vamos lá? Gênesis 19, 35 e 36. Vamos ler até o 38, então. E deram de beber vinho. Muito obrigado.
E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então está aqui. Quem é esse povo que vinha atacando o povo de Deus? Os amonitas. Eram os filhos de Ló com a filha mais nova dele. Porque nós sabemos que quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, que a esposa dele virou estátua de sal, as filhas disseram, ele não vai deixar herdeiros, não vai ter uma descendência. Então elas combinaram entre elas de embebedar o pai, dormir com o pai, ter relação sexual com o pai, para deixar a descendência do pai. E foi o que aconteceu. E nasceu esses benditos aqui, o Ben-Ami e o tal de Moabe, que era uma raça ruim. Deus pediu para não mexer com eles, mas eles não eram coisa boa, não. Tanto é que depois, quando eles chegaram na terra, depois de um tempo, eles atacaram o povo de Deus. Como os próprios edomitas atacaram também. Deus havia ordenado a Josué que não invadissem a terra dos amonitas, como a gente viu. Em Deuteronômio 2,19. Vamos dar uma puxadinha em Deuteronômio 2,19. E chegando até defronte dos filhos de Amon, não o molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Por amor a Abraão, Deus deixou a terra para os descendentes de Ló. Às vezes, por amor da nossa vida, Deus não abandona outras pessoas. É o que acontece, né? Às vezes, as pessoas são abençoadas por causa da nossa vida. Às vezes, parentes nossos são abençoados porque Deus ama nossas vidas e abençoa as pessoas. Então, seja sempre uma bênção. Ore pelas pessoas, que através de você Deus pode abençoar outros, amém? Assim como Deus abençoou a vida de Ló, os descendentes dele, que eram as tranqueiras, Deus abençoou através da vida de Abraão. Deus já tinha livrado Ló através da petição de Abraão. E aqui também Deus deixou a descendência de Ló habitar ali, em memória de Abraão. Mas vamos voltar para Jefté. Vamos parar de falar do Ló, do Abraão, vamos voltar para o Jefté. Então, Jefté ele foi gerado do quê? De uma aventura de Gileade. Só que, na época, Gileade ainda não tinha filhos. E Gileade criou Jefté na casa dele, como um filho legítimo. Tudo leva a crer, e eu dei uma pesquisada também no livro das Histórias dos Hebreus, de Flávio Joséfo, que Jefté foi expulso da casa de Gileade quando Gileade morreu. A Bíblia não cita, mas a história dos Hebreus cita isso. E fica mais ou menos claro, porque a Bíblia fala que era na época de herdar. Então, você só herda uma coisa quando morre alguém. Ele não ia herdar alguma coisa em vida, com o pai em vida. E olha como a herança, na época, funcionava. Por que eles não queriam também? Além de ter preconceito dele ser o filho de uma prostituta, por que eles não queriam que Gileade estivesse lá? Por quê? Nós vamos ler aqui. Como é que funcionava a lei? Deuteronômio 21, 15 a 17. Hoje nós vamos dar uma rodadinha na Bíblia. Bom? Bem, Reinaldo? Pode ficar à vontade? Pode ler à vontade. Então vamos lá. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar os seus filhos, o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-a ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Portanto, aquele é o princípio
da sua força. O direito da primogenitura é dele. Então está aqui. Além do desprezo que eles tinham por ele, ele ia pegar 2/3 do que os camaradas tinham. Então vamos supor, se a herança de Jefté hoje fosse 9 milhões de reais, 6 milhões, essa herança de Gileade, 6 milhões era do Jefté. Então, antes que ele pusesse a mão na grana, expulsa o filho da prostituta daqui, que ele não vai herdar com a gente. A gente pode, e a lei era clara quanto a isso, né? Então, a gente viu que José, do Egito, ali, era amado de Jacó, tal, mas não era o primogênito. Ele não tinha as mesmas regalias do primogênito. Então, o primogênito tinha toda a regalia. Apesar que isso aqui era depois da lei. José foi antes da lei. A lei é depois de Moisés. Então, Moisés que pôs ordem na casa aqui. Então, eles fizeram o quê? Vamos se livrar desse camarada, desse filho da prostituta, que o pai já morreu mesmo. A gente se livra dele, fica com dinheiro, e esse desprezado a gente joga para fora daqui. E foi o que aconteceu. Jefté carregava uma marca que não queria cicatrizar. Ele foi desprezado, pelo menos aos olhos do mundo e ao seu redor. Essa marca de desprezo, muitas vezes a gente carrega isso também. Ele era filho de uma prostituta. Não é o nosso caso, mas nós temos outras marcas, que a gente vai citar alguma coisa. Ele era um guerreiro corajoso, um varão valoroso, mas não deixava de ser o filho da prostituta. Se hoje temos preconceito, imagine naquela época. É um fardo muito pesado para quem poderia ser constituído até mais alto grau, que foi constituído mais alto grau do povo de Israel, que era um juiz. Imagina o filho de uma prostituta chegar a ser juiz. Estavam precisando mesmo de alguém naquela condição que fosse ali e livrasse o povo. Seus irmãos o rejeitaram, o expulsaram da casa, porque ele não era filho legítimo, e era o filho da prostituta. Ele foi obrigado a viver no meio de marginais, assim como Davi. Viveu no meio de marginais, ali formou os valentes de Davi, não sei o quê, e Jefté passou pela mesma situação. Porque ele tinha sido rejeitado, ele era filho do pecado, filho da iniquidade, filho do preconceito e filho do desamor. Foi uma aventura, não foi nada por amor, foi uma aventura que o pai dele teve. Alguém que não seria digno da casa de Gileade. Gileade era um homem rico. A Bíblia fala sobre a eira de Gileade. Gileade não era um Zé Mané qualquer. Inclusive o povoado ali, a região, tinha o nome dele. O nome de Gileade, porque ele era um cara influente. Só que ele teve essa aventura. E nessa aventura ele gerou esse filho. Mas a vida dele começou a mudar quando os terríveis amonitas fizeram a guerra contra Israel. Diz as histórias que os amonitas, quando eles invadiam um povo, eles eram muito cruéis. Então eles tiravam os olhos dos homens, pegavam as mulheres grávidas, cortavam a barriga e tiravam a criança viva. Eles eram terríveis. E o povo de Israel estava caindo na mão dessa turma aí. E não tinha quem a liderasse. Por isso que eles foram atrás de Jefté fazer essa proposta para Jefté. Jefté aceitou a oferta, desde que ele fosse juiz de Israel, se ele fosse vitorioso. Com isso, o que aconteceu? Deus lhe deu a vitória. Ele venceu o estigma e o destino. O estigma de ser um rejeitado e o destino de ser um homem abandonado pela família. Ele venceu isso através do brio dele, através da palavra de Deus, através da força que ele tinha, mesmo passando por todos os preconceitos. Quais foram os 4 erros do julgamento de Jefté, que julgaram a Jefté? Primeiro, ele foi julgado pela origem dele. Ele não foi julgado pelo caráter dele. Às vezes nós julgamos as pessoas não pelo caráter da pessoa, mas pela origem. Ele era o quê? Filho de uma prostituta. Mas a Bíblia também fala que ele era um homem valoroso. Embora ele vivesse no meio de homens levianos, como a Bíblia cita, de homens marginalizados,
Ele não perdeu os valores. A Bíblia não fala que ele se desviou dos valores que ele obtinha. Só falou que ele vivia no meio de homens levianos, mas não perdeu os valores. Ele poderia ser até um líder desses homens, mas ele não era um leviano, ele era um homem valoroso. A Bíblia nunca tira o valor que Jefté tinha. Até por isso que eles foram atrás dele. Sabiam que com tudo que fizeram para ele, com todo o desprezo que fizeram para ele continuava um homem valoroso. Quantos filhos de papais hoje em dia matam na sociedade e a sociedade fica quieta? Porque é o filho de alguém importante, né? Às vezes a gente vê coisas aí, filhos de deputado, não sei o que lá, recente, não é tão recente, eu acho que faz uns 2 anos, puseram fogo num mendigo, se eu não me engano, é em Brasília. Foi em Brasília, né? Então, e era filho de deputado, filho de não sei o que lá, e acobertaram. Entendeu? Então, se fosse o caso de Jefté, ele estava morto, porque ele era filho de uma prostituta. Se fosse lá, ele já ia ser apedrejado, a lei, papapá. Mas na nossa sociedade a gente vê que homens, pessoas, filhos de gente influente, não sofrem consequências. Mas filhos daqueles que não têm recurso, pobres é que pagam o pato. Então, hoje, nós estamos discutindo muito maioridade penal, uma série de problemas. Mas a gente sabe que isso daí, na nossa sociedade, vai servir para aquele que não tem recurso. Eu não que eu não sou contra, que eu sou até a favor de colocar uma ordem nisso daí. Mas vai avaliar a quem? A todos? A lei é cega, como ela fala? Ela não vê distinção de cor ou raça, de dinheiro principalmente, de condições financeiras? Não, a gente sabe que não. Quem tem um bom advogado, quem tem recurso, meu pai é o desembargador, não sei o que lá, papapá, o tratamento já é outro, não fica nem preso com os outros. Filho do Eike Batista, recentemente ele atropelou uma pessoa, né? Matou um rapaz de bicicleta e não deu nada. E o Eike Batista era rico naquela época, né? Agora ele está pobre, então quem sabe ele seria preso. Ele tem pouco dinheiro. Então, exatamente, o Antônio Carlos citou, filho do Eike Batista. Então, a gente sabe, se fosse um pobre que tivesse atropelado, não que nossa lei é severa, não é. Mas a gente sabe que, para quem tem dinheiro, para quem tem influência, a coisa é diferente. E Jefté não tinha, na época que ele era filho da prostituta, desprezado, e foi abandonado. Bem? Segundo, ele foi julgado com desprezo por ter uma desvantagem na vida. Como ele, muitos de nós nascemos com desvantagem. Às vezes, somos pobres, nordestinos, negros, careca, no meu caso, eu sou careca. Sempre a gente tem alguma coisa que traz algum preconceito da sociedade. E a gente é desprezado, às vezes, por alguma coisa. E Jefté também. Por ele ter sido filho de uma prostituta, ele foi abandonado ali. Nós sabemos que o preconceito no nosso meio existe. É uma verdade. Não adianta a gente acobertar. Às vezes a gente fala, mas no Brasil não tem racismo. Os Estados Unidos é racista. A gente sabe que é uma mentira isso. Nos Estados Unidos a coisa é declarada. No Brasil é acobertada. Entendeu? Mas a gente sabe que tem preconceito. Tem preconceito contra a pobreza. Tem preconceito com uma série de coisas. E hoje em dia o dinheiro também divide a coisa. A sociedade tem a tendência de excluir aqueles que, de uma certa forma, não se enquadram àquele modelo. Às vezes a pessoa é um pouquinho mais fortinha, mais gordinha, é desprezada. Sofre bullying na escola. Às vezes, não sei o que lá, sofre bullying, sofre não sei o que lá, por bobagens, por preconceitos. A gente sabe que até quem tem dinheiro também tem um padrão diferente. Você vai no avião, a gente vai na classe econômica. O rico vai na primeira classe. Então já tem uma separação ali. Você senta apertadinho, o cara deita lá, tranquilo. Tem outro tratamento. Certo? Eu até dei uma olhadinha. Aquele filme Inteligência Artificial, de Steven Spielberg, ele é uma crítica a essa desumanização.
quando os robôs são considerados obsoletos, são jogados fora. Assim que acontece conosco hoje. Então, ele é uma crítica à sociedade. Então, quando o robô era obsoleto, jogava fora. Hoje, nós somos jogados fora. O homem é jogado fora. A criatura, o filho que foi criado de Deus, ou a criatura de Deus, aquilo que Deus criou, os homens hoje jogam fora por causa de preconceito. Jefté, outra coisa aconteceu com Jefté, ele foi julgado prematuramente. Expulsaram o futuro líder do seu povo. Se a gente for pensar um pouco, há pouco tempo atrás aqui, nós tínhamos um presidente que era um cara que ninguém esperava, né? Que seria... Quem há 50 anos atrás, aí, quem conheceu o Lula? Lula hoje deve ter uns 60 anos. Não é o nosso caso, né? Mas há 40, 30 anos atrás, aí. 30 anos eu acho que ele já era candidato a alguma coisa, já era candidato a governador. Mas há 50, 40 anos atrás, quem viu o Lula? Lula é um menino que chegou de Pau de Arara, do Nordeste. Era um Jefté da vida, um desprezado da vida. Um cara que praticamente o pai dele abandonou. Quem assistiu o filho do... Como é que chama o filme do Lula lá? Filhos do Brasil, né? Eu não assisti, mas o pessoal contou mais ou menos. Que o pai ele abandonou a mãe e ele veio... E a mãe veio para São Paulo tentar a vida sem recurso nenhum, com um monte de filho passando fome. Então, Jefté passou praticamente isso. Tirando os méritos, se ele errou ou não, ele tem os méritos de chegar com os recursos que ele tinha, aonde ele chegou. Ele tem seus méritos. Com erros ou não, ele tem seus méritos. Políticos, tal. Ele acreditou. Com todos os preconceitos que os caras tinham, ele acreditou em quem ele era. Com todos os problemas. Outra coisa que ocorreu, Einstein foi reprovado em física. E o professor dele disse para ele, esse menino é burro demais para fazer física. Professor de Einstein. Então, às vezes a gente despreza pessoas que a gente nem imagina no que vai dar. Que foi o que aconteceu com o Jefté. Ele foi desprezado, foi jogado para fora de casa. Ninguém nem imaginava depois que aquele cara que eles jogaram para fora de casa ia ser juiz. Só que os próprios irmãos deles faziam parte dos anciões. Nós temos que não subestimar o que vai acontecer conosco. Não menosprezar aquilo que vai acontecer conosco. Nós temos muitos jovens ali hoje. Acreditam no futuro de vocês. Investem no futuro de vocês. Vocês, com a idade hoje, vocês não sabem aonde vocês podem estar com 40, 50 anos. A gente já sabe, né? Aqui a gente já está com 40, 50. 60 às vezes. Mas os jovens têm que acreditar. Não importa a origem que você veio. Assim como Jefté veio de uma origem humilde, foi desprezado porque era filho de uma prostituta e chegou a ser juiz, assim Deus pode fazer coisas tremendas na nossa vida. Depende de nós, do nosso posicionamento, como diria o pastor Lucas. Deixa eu voltar aqui. Está aqui. Outra coisa, ele foi julgado como se Deus o tivesse esquecido. Deus tem preferências. O pessoal fala, Deus não tem preferências. Deus tem preferências. Lia diante de Raquel. O que Deus fez? Lia era desprezada por Jacó. Jacó amava Raquel. Lia foi o troco do pai dela, do Absalão. Falou, pega aí... Do Absalão, não, do Labão, desculpa. Pega aí, queria casar com uma e empurrou ela na calada da noite. E ele nunca gostou dela, ele gostava da Raquel. Só que Deus honrou, deu filhos para ela, abriu a madre dela, deu filhos. A herança de Judá, que é descendente de Jesus, veio de Lia, não veio de Raquel. Então Deus honrou ela. Deus cuidou dela, com tudo que ela passou, com todos os problemas de rejeição, porque ela estava morando com o marido e ela sabia que ele amava a irmã muito mais do que ela. Mas Deus teve, em termos, uma certa preferência. Ele cuida daquele que precisa mais dele, daquele que busca, daquele que está desprezado. Davi. O que aconteceu com Davi? Davi era o pastorzinho jogado lá quando Samuel foi lá ungir.
um dos filhos de Jessé, passou os bonitões lá, ele pegou e falou, não, tem uns caras bons aí para ser rei e tal. E Saul era um cara grandão, né? Ele falou, Deus não vai cair o padrão, né? Deus vai manter o padrão, um cara bonitão, grandão, tá? E Deus falou, não, né? Eu não quero nenhum desses daí, não. Pode passar. Eu vejo de uma forma e você vê de outra. Nós vemos aparência. Nós vemos se a pessoa é bonita, se a pessoa fala bem, se a pessoa canta bem. Se não apaga meu iPad, volta aqui. Aí. Nós vemos isso. Agora, Deus não. Deus vê o coração. Deus cuida dessas pessoas que são desprezadas. Porque Ele sabe que essa pessoa tem muito a dar. Tá bem? Deus pega o barro jogado fora e transforma no futuro rei do seu povo, que foi o caso de Davi. Aquilo que ninguém esperava. Porque Jesus, ele nos diz, alegrai-vos quando vos rejeitarem, perseguirem e disserem tudo mal contra vós. Então, quando nós somos perseguidos, é lógico que aqui se refere em nome de Jesus. Mas muitas vezes, nós vamos ser perseguidos em nome de Jesus, ou por preconceitos, ou por algumas coisas. Mas Jesus falou para nós nos alegrarmos. Bem? 3 conselhos básicos ao Jeftés da vida aí. Quem se enquadra nisso? Todos nós temos alguma coisa de Jefté. Não se deixe arrasar pelas circunstâncias da vida, pelas quais você não é responsável. Às vezes a gente não é responsável. A gente não tem culpa nenhuma do preconceito do próximo. Então a gente não se deixa levar por isso. Se livra disso. Se eu não pedir isso na minha vida, eu não devo me arrasar por isso. Jefté não se limitou por ser filho de uma prostituta. Francis Bacon, poeta e filósofo inglês, disse: não se pode negar que elementos externos influenciem nossas vidas. São favores, oportunidades, mortes, ocasiões apropriadas, mas o molde básico do destino de cada um está em suas próprias mãos. O que quer dizer isso aqui? Lógico, e a vida vai ter alguma influência sobre nós. A gente não tem recurso, vamos supor, não tem recurso para estudar. Vai ser mais difícil. Mas você não precisa deixar de estudar. Porque às vezes tem gente que tem todo o recurso na mão e não usa. Certo? Às vezes você não casou com o cara mais maravilhoso do mundo, mas vive com ele. Cuida do que você tem lá. Cuida daquilo que Deus te deu. Entendeu? Às vezes a gente não tem o tamanho da igreja que a gente imaginaria. Mas Deus nos colocou aqui para nós fazermos a obra dele aqui. A gente não está na igreja do Valdomiro, lá que tem 500 mil membros. Deus colocou nós aqui. Então, usa aquilo que Deus te deu e faça o melhor com aquilo que Deus deu nas suas mãos. Amém? Não permita que as circunstâncias sejam determinantes para o seu futuro. A vida não pode te derrotar se você chamar Deus para ela. Jesus disse: eu venci o mundo. Amém? A vida não vai nos derrotar se nós não agirmos como derrotados. Se nós agirmos como derrotados, ela vai nos derrotar. Agora, se nós colocarmos Deus na frente e saber que Jesus disse que ele venceu o mundo, e nós podemos vencer o mundo também, assim como ele venceu. A maioria das pessoas está presa à sua sorte. Já citei alguma coisa. Sou feio, sou baixinho, tenho nariz grande, sou filho de um pai alcoólatra. No caso de Jefté, minha mãe era prostituta. Só que o papel nosso é mostrar que as forças e as circunstâncias não prevalecerão na nossa história. Amém, irmãos? Estou acabando já. O que Deus honra, ninguém desonra. Seja um Jefté. Não podemos cruzar os braços. Vocês lembram do desenho do Lip Hard? Vocês lembram desse desenho? Ó dia, ó céu, ó terra. Tudo era ruim para ele. Tudo era duro. O nome dele já é hard, é duro. Tudo é dureza. Então a vida dele era tudo. A gente não pode ver a vida assim. A gente tem que ter fé, confiar na palavra de Deus. Buscar recursos, às vezes. Tem gente que precisa de um psicólogo, vai. Deus não é contra isso, não. Se você tem que fazer uma terapia, tem que fazer alguma coisa,
Deus deu capacidade para o homem para se cuidar. Deus deu médicos, assim como deu médicos, deu psicólogo. Deu recursos para nós. Nós temos que encarar a coisa de frente. Winston Churchill, na época da Segunda Guerra Mundial, o mando do campo, ele disse, o mando do campo é nosso. Chegamos nas finais. Agora é nós e ele somente. E ele disse, avante. 4 anos depois, o Hitler se suicidou. Quando ninguém esperava, quando o Hitler estava no auge da coisa, ele foi lá e comprou a bronca. Outra coisa que nós podemos aprender com Jefté. Não despreze o tempo de exílio. O que Jefté fez? Ele usou o tempo de exílio entre os marginalizados para aprender a lutar com eles. O que temos aprendido no tempo de exílio? Nas provações que nós passamos. No tempo de desemprego, no tempo que a gente é desprezado, no tempo que a gente tem que morar com a sogra. Alguma lição a gente tem que tirar disso aí. A gente tem que aprender alguma coisa com isso aí. Como o Jefté aprendeu. Para o dia que a gente nos livrarmos dessa situação, a gente olhar para trás e falar, graças a Deus eu me livrei disso, mas aprendi naquele momento. Não murmurei naquele momento, eu aprendi. Amém? Quando Deus abrir a porta, queira o melhor. Outra coisa que a gente aprendeu com ele. Ele ficou lá desprezado, marginalizado. Quando Deus abriu a porta, o que ele quis? Eu quero ser juiz. Ele falou, não, eu quero ser auxiliar do soldado, se eu carregar a arma do soldado, já está bom. Não, quero ser juiz, eu já vou para as cabeças logo. Já que é para crescer, eu já quero ser logo o cara. Deus, às vezes, abre oportunidades para a gente. E a gente não pode menosprezar a oportunidade. Porque se nós nos fizermos de falso humilde ou falsa humildade, você perde a oportunidade que Deus está te abrindo. Amém? Jefté bradou, quero ser líder, quero ser cabeça. E nós? Aí a palavra do pastor, que o pastor Lucas sempre fala. Como eu até coloquei aqui, como diz o pastor Lucas, é tudo uma questão de posicionamento. Ele não está nem olhando lá, ele está lá olhando outra coisa lá, mas eu estou de olho nele. Né, pastor? É tudo uma questão de posicionamento. Então, se nós nos posicionarmos, agora está no... Se nós nos posicionarmos, Deus dá o melhor da terra para nós. Agora, se a gente, não, Senhor, eu sou humilde, dá qualquer coisinha aí, encosta aqui e tal, você vai ter aquilo que você pedir. Amém? Jefté liberou o seu povo contra os amonitas, conquistou 20 cidades e se tornou juiz. No Novo Testamento, ele é colocado na galeria dos heróis da fé. Deus nos deu a sua palavra. Não temos o que temer. Amém, irmãos? Eu queria orar nesse momento com os irmãos, por colocar esse propósito, que todos nós temos um pouco de Jefté em nossas vidas. Pessoas às vezes nos menosprezam, nos subestimam. Às vezes nós temos traumas de infância. Nós temos professores que disseram coisas que nos magoaram. Às vezes nossos pais disseram coisas que nos magoaram. Assim como Jefté, nós precisamos de Deus. E precisamos nos livrar desses problemas, desses traumas, desses problemas que às vezes carrega a gente a vida inteira. Carrega a gente no casamento, carrega a gente no serviço, carrega a gente no ministério. Esses problemas de traumas, de complexos. Deus tem o melhor para nós. Deus criou nós à imagem e semelhança dele. Não importa a sua característica física, não importa aquilo que Deus te deu. Você é único. Ninguém tem a tua digital, só você. Deus não vai criar um bando de gente tudo bonitinho, com cara de europeu, cabelinho loirinho, nariz fininho. Não, Deus tem uma diversidade. E é disso que ele se agrada. Ele quer que o povo dele cresça. E que cresçamos sem traumas. Que Deus venha nos restabelecer mentalmente. Que Deus venha colocar em nossas vidas aquilo que ele tem de melhor para nós. Eu vou citar Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ter a mente de Cristo. Para isso a gente precisa buscar a palavra dele.
Eu vou citar um livro aqui, muito conhecido, que é Campo de Batalha da Mente. O pessoal conhece, da Joyce Meyer. Ela fala de muita coisa importante. Eu li um pouco. Na época eu era um leitor bem sem vergonha. Hoje eu estou aprendendo a ler um pouco mais. Mas na época eu era um leitor bem preguiçoso e não li inteiro. Mas é bem interessante, principalmente para quem tem trauma, tem alguns problemas psicológicos, algumas coisas para acertar. Ele é bem interessante. Então eu recomendo esse livro. Eu queria que nós nos colocássemos em pé. Os pastores e presbíteros, vamos ungir o nosso povo. Vamos ungir nosso povo.